Então vamos falar sobre prova pericial e a importância do prontuário médico. Não sei se você viu na imagem anterior que eu coloquei, como se fosse um perito policial numa cena de crime ali. É só para ilustrar mais ou menos o que acontece numa prova pericial que seja feito num caso de suposto erro médico, tá? O que o perito vai fazer, né? Ele vai ouvir a história das partes através das petições que estão no processo. Ele vai eventualmente examinar o autor, aquela pessoa, o paciente que disse que teve algum dano, ou vai examinar, fazer uma perícia indireta. Ele vai analisar o prontuário, tá? E aí ele vai buscar o que aconteceu naquele caso, o que será que levou aquele dano que o paciente atribui à conduta do médico, aquele resultado, um agravamento do quadro, uma eventual morte ou não. Então, esses indícios que são buscados ali pelo perito durante a execução da prova pericial, tá? Então, quais são os cuidados que você precisa ter no momento de elaborar o prontuário do seu paciente, tá? Primeira coisa, você precisa escrever de forma legível, isso é muito importante, tá? De forma legível o histórico do atendimento, o que está sendo realizado, o passo a passo, por que você fez aquilo, por que você tomou aquela conduta, por que você não tomou outra, através do seu raciocínio clínico. Isso vai embasar a sua atuação. Então, se lá na frente tiver uma evolução negativa do quadro, houver uma piora do cenário apresentado ali pelo paciente, e quiserem, o próprio paciente ou os familiares quiserem imputar a você um erro pela aplicação de uma prática médica, de uma técnica médica, você vai estar embasado no prontuário, tá? Então, quando o perito pega o prontuário para ler, ele vai conseguir ver passo a passo o que você usou de raciocínio clínico para tomada de decisão. Se não existe essa informação no prontuário, no documento, o perito ele não tem como imaginar o que você fez, mesmo que você tenha escrito na defesa. Lá na defesa, eu fiz essa conduta por causa dessa literatura, por causa dessa orientação e assim por diante. Só que isso não estava... A defesa ela não é realizada no dia do atendimento, ela não está anexa ao prontuário. Então, para que sirva como prova, tem que estar dentro do prontuário médico, tá? Então, não perca isso de vista. Assim como, Carlos, mas eu vou colocar tudo que eu fiz, o que eu deixei de fazer. É importante você descrever o caminho que você seguiu o raciocínio. Se existiam riscos envolvidos, um atendimento de urgência e emergência, uma evolução que era prevista, e você orientou o paciente estava ciente que isso ia acontecer, escreve no prontuário. Você orientou os familiares estavam cientes que isso ia acontecer, escreve no prontuário, tá? Muita gente, e eu vejo muita gente aí falando que não, que o prontuário... você tem que colocar o essencial no prontuário, e eu discordo, tá? Por quê? Porque eu tô há 12 anos fazendo defesa de médicos e 12 anos vendo que quando não se tem informações no prontuário é prejudicial ao médico. Até porque existe uma infração ética do Código de Ética Médica de você não colocar as informações do atendimento no prontuário. Então você responde eticamente por essa falta de informação. Se você escrever de forma ilegível também, tá? E o perito, ele não vai supor
o que você fez, ele não vai falar assim, ah, coitadinho do doutor, da doutora, deve ter acontecido isso, então tá tudo bem. Não tá no prontuário, ele vai usar a ciência dele para justificar e ver se teve relacionamento, se teve nexo causal entre a sua atuação e o dano que o paciente alega. E é isso. E aí o juiz vai ter esse parecer do perito, esse laudo pericial, falando isso, vai ter o parecer do seu assistente técnico falando o contrário ou não, né, trazendo uma outra visão sobre aquilo, e ele vai tomar uma decisão. E geralmente, para que ele tome uma decisão contrariando o que tem no laudo pericial, as informações elas têm que ser claras e tem que ser possível a defesa embasar em literatura, embasar em guias de atendimento, manuais de atendimento, de práticas médicas, de que você executou aquilo, tá? Mas não dá para supor, não dá para falar assim, ah não, excelência, eu não escrevi, mas eu fiz. Mas espera aí, como é que você vai provar que fez? Então, o médico, olha que essa sacada ela é fundamental e muitos profissionais não se atentam a isso. O médico é o responsável por fazer a prova contra ele mesmo. E muitas vezes eles não estão nem aí. Muitas vezes o profissional vai lá, não preenche o prontuário, não descreve o procedimento realizado, não justifica o raciocínio dele até a tomada de conduta, ou escreve de forma que ninguém entende, e aí na hora que vai para ser periciado, não consegue, assim, o juiz não vai fazer o mínimo esforço de entender letra ilegível, o perito também não, a defesa vai se esgoelar tentando demonstrar, mas e aí? Não está legível? Quem diz que está escrito aquilo lá? Entende? Então você, médico, é responsável por fazer a prova que vai te defender ou vai te prejudicar. Então vamos fazer isso de forma ajustada, de forma pensada. E aí, isso entra no automático. Né? A gente não quer que aconteça aquela medicina defensiva que já é uma realidade, mas que se pede exame de tudo, que se resguarda tudo, pensando em eventual processo lá na frente, ou pensando para o paciente não reclamar. Né? Mas é um pouco antes disso. Né? É prestar um bom atendimento, fazer a assistência da forma correta, realizar a assistência da forma correta e registrar isso, para que outras pessoas também saibam, diante de um eventual questionamento, que seu atuar foi correto. Bacana? Então, olhe sempre para o prontuário como sendo estratégico, tanto para o paciente, que ele vai ter o histórico do que aconteceu com ele, então se ele precisar de outros atendimentos, o médico que suceder você vai conseguir entender qual foi o quadro, e também para você, eventualmente, venha a ter um questionamento aí da sua conduta, do seu atuar. Bacana? O meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado especializado em defesa de médicos, já estou há 12 anos no mercado e eu trago aqui no meu perfil sempre essas dicas de como melhorar ou como reduzir riscos jurídicos nos seus atendimentos na medicina. Conte comigo sempre nessa missão e se você gostou dessa dica, dessa orientação, marca um médico, um colega aqui para ver também, e compartilhe esse vídeo com os outros. Um abraço e nos vemos no próximo.